My dear brethren, I have known for a few months. Irmãos, já sei há alguns meses a mensagem que quero passar para vocês hoje. Desta época, tenho procurado uma história que ilustre o que eu quero dizer. Procurei uma história sobre agricultura. Procurei uma história sobre animais. Querendo homenagear ao Elder Scott, procurei uma história sobre engenharia nuclear. Em homenagem ao presidente Monson, uma história sobre criação de pombos. Ao final, uma história sempre me ocorria, voltava a mim sempre. Uma história que está indelevelmente em minha memória há muitos anos. Não é sobre agricultura, não é sobre engenharia nuclear, nem pombos. É sobre, adivinharam já, não é? Aviação. Eu a chamo a história da lâmpada. Numa escura noite de dezembro há 36 anos, um jato jumbo Lockheed 1011 caiu nos Everglades, na Flórida, matando mais de 100 pessoas. Esse terrível acidente foi um dos que causou o maior número de vítimas na história dos Estados Unidos. Um detalhe curioso nesse acidente é que todas as peças e sistemas vitais da aeronave funcionavam perfeitamente. O avião poderia facilmente ter aterrissado em segurança em seu destino em Miami, a apenas 30 quilômetros dali. Ao aproximar-se para o pouso, a tripulação notou que uma luz verde não acendera. A luz que indica que o trem de pouso dianteiro está ou não adequadamente fixado. Os pilotos abortaram a aproximação, colocaram a aeronave voando em círculos no padrão de espera sobre o escuro Everglades e voltaram a atenção para detectar o problema. Ficaram tão concentrados nessa inspeção que não perceberam que o avião estava descendo gradualmente em direção ao escuro pântano abaixo. Quando alguém percebeu o que estava ocorrendo, era tarde demais para evitar o desastre. Após o acidente, os técnicos procuraram determinar a causa. O trem de pouso, de fato, havia se fixado adequadamente. O avião estava em condições mecânicas perfeitas. Tudo funcionava corretamente. Tudo, exceto uma coisa: uma simples lâmpada que se queimara. Aquela lâmpadazinha, que custa cerca de 20 centavos, disparou uma série de eventos que culminou com a trágica morte de mais de 100 pessoas. É claro que não foi o defeito da lâmpada que causou o acidente. A queda ocorreu porque a tripulação direcionou a atenção a algo que parecia importante naquele momento e perdeu de vista o que era de maior importância. A tendência de concentrar-se nas insignificâncias em detrimento das coisas importantes não acontece apenas com pilotos, mas com todo mundo. Todos corremos esse risco. O motorista que presta atenção à estrada tem muito mais chances de chegar sem acidentes ao destino do que aquele que se concentra no celular para enviar mensagens. Sabemos o que é mais importante na vida. A luz de Cristo ensina isso a todos. Os fiéis santos dos últimos dias têm a companhia do constante do Espírito Santo para ensiná-los quanto às coisas de valor eterno. Considero que qualquer portador do sacerdócio que me ouve hoje, se lhe fosse pedido para falar sobre o que é mais importante, poderia fazê-lo muito bem. Nossa fraqueza repousa na nossa ineficácia em alinhar nossas ações com nossa consciência. Pensem por um momento e vejam onde está o seu coração e seus pensamentos.
Você está focalizado naquilo que é mais importante? Um indício importante disso é como você gasta seus momentos de paz. Para onde voam seus pensamentos quando o clamor de exigências imediatas desapareça? Seu coração e pensamentos voltam-se para aquelas coisas efêmeras que importam somente naquele momento ou naquilo que mais importa? Que rancores você guarda? Quais são suas desculpas de praxe para deixar de ser o marido, o pai, o filho e portador do sacerdócio que você sabe que deveria ser? O que distrai sua atenção dos deveres ou impede que você magnifique seu chamado com maior diligência? Às vezes, aquilo que desvia nossa atenção não é algo mal em si, costuma até nos faz sentir bem. É possível, até que boas coisas venham em excesso. Um exemplo pode ser o do pai ou avô, que passa horas pesquisando seus antepassados ou criando um blog e aí negligencia ou evita passar bons momentos com os seus próprios filhos e netos. Outro exemplo é o do jardineiro que gasta vários dias arrancando ervas daninhas dos canteiros, mas ignora as ervas daninhas espirituais que ameaçam sufocar sua alma. Até alguns programas da igreja podem tornar-se uma distração se os levarmos a extremos e permitirmos que domine nosso tempo e atenção à custa daquilo que mais importa. Precisamos de equilíbrio na vida. Quando amamos de verdade nosso Pai Celestial e seus filhos, demonstramos esse amor por meio de nossas ações, perdoamos-nos mutuamente e procuramos fazer o bem, pois o nosso velho eu foi com Cristo crucificado. Visitamos, então, os órfãos e as viúvas nas suas atribulações e nos guardamos da corrupção do mundo. Meus queridos irmãos do sacerdócio, vivemos nos últimos dias. O Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado à terra. As chaves do sacerdócio de Deus foram dadas novamente ao homem. Vivemos uma era de expectativa e de preparação, que Deus nos confiou para preparar a nós, nossa família e nosso mundo para a alvorada que se aproxima, o dia em que o Filho de Deus descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e estabelecerá o seu reino milenar. Foi-nos confiado o santo sacerdócio e nos foi dada a responsabilidade, o poder e o direito de agirmos como representantes do Rei Celestial. Essas são as coisas que mais importam. Essas são as coisas de valor eterno que merecem nossa atenção. Não podemos e nem devemos nos permitir ser distraídos do nosso dever sagrado. Não podemos e nem devemos perder a essência daquilo que mais importa. Neemias, no Velho Testamento. Neemias é um grande exemplo de compromisso e enfoque a uma tarefa importante. Neemias era um israelita que vivia no exílio na Babilônia e servia como copeiro do rei. Certo dia, o rei perguntou a Neemias por que ele estava tão triste. Neemias respondeu: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos túmulos de meus pais, assolada, e tendo sido consumadas às suas portas o fogo? Ao ouvir isso, o coração do rei se enterneceu, e ele autorizou Neemias a voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade. Todavia, nem todos ficaram felizes com essa ideia. De fato, vários governantes vizinhos de Jerusalém desagradaram-se
extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Esses homens arderam em ira e escarneceram dos judeus. Com destemor, Neemias não deixou que a resistência os distraísse. Em vez disso, ele organizou seus recursos e mão de obra e prosseguiu com reconstruindo a cidade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Porém, quando as muralhas subiam, mais se intensificava a resistência. Os inimigos de Neemias ameaçaram, conspiraram e escarneceram. As ameaças eram reais e se tornaram tão assustadoras que Neemias confessou: todos eles procuravam atemorizar-nos. Apesar do perigo e da persistente ameaça de invasão, a obra progredia. Foi uma época de apreensão, de modo que todo trabalhador trazia a sua espada cingida aos lombos e edificava. Quanto mais progredia a obra, mais os inimigos de Neemias se desesperavam. 4 vezes imploravam a ele que saísse da segurança da cidade para encontrá-los, sob o pretexto de resolverem o conflito. Mas Neemias sabia que seu intento era causar-lhe dano. Todas as vezes que se aproximavam dele, sua resposta era a mesma: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Que resposta notável! Com tal propósito claro e imutável em mente, com firme resolução, de coração em mente, os muros de Jerusalém subiram até estarem reconstruídos em surpreendentes 52 dias. Neemias recusava-se a permitir que distrações o desviassem daquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Motivam-me e inspiram-me os muitos fiéis portadores do sacerdócio hoje que têm semelhança firmeza emocional e mental. Assim como Neemias, vocês amam o Senhor e procuram magnificar o sacerdócio que possuem. O Senhor os ama e atenta para a pureza de seu coração e para a constância da sua resolução. Ele os abençoa por sua fidelidade, dirige seus passos e usa seus dons e talentos na edificação de seu reino nesta terra. No entanto, nem todos são como Neemias. Ainda há muito que melhorar. Imagino, queridos irmãos do sacerdócio, o que poderíamos realizar se todos nós, como o povo de Neemias, nos inclinássemos a trabalhar. Imagino o que poderíamos realizar se acabássemos com as coisas de menino e nos entregássemos de corpo e alma a nos tornarmos dignos portadores do sacerdócio e verdadeiros representantes do Senhor Jesus Cristo. Pensem só no momento no que poderia ser concretizado em nossa vida pessoal e profissional, em nossa família, em nossa ala ou ramo. Imaginem como o reino de Deus cresceria em toda a terra. Pensem como o mundo se transformaria para melhor se cada portador do sacerdócio de Deus cingisse seus lombos e vivesse de acordo com seu verdadeiro potencial, se convertesse profundamente em um verdadeiro e fiel homem do sacerdócio, comprometido com a edificação do reino de Deus. É fácil nos distrairmos, ficarmos concentrados em uma lâmpada queimada ou nas ações grosseiras de pessoas vis. Entretanto, considerem o poder que teríamos como indivíduos e como portadores do sacerdócio se, em resposta a cada tentativa de tirar nosso foco ou baixar nosso padrão, respondêssemos:
Faço uma grande obra de modo que não poderei descer. Esta é uma época de grandes desafios e de grandes oportunidades. O Senhor procura homens como Neemias, irmãos fiéis, que cumpram o juramento e o convênio do sacerdócio. Ele busca almas resolutas, que diligentemente realizam a obra de edificação no reino de Deus, que, ao se defrontarem com a oposição e a tentação, digam em seu coração: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Que diante da provação e do sofrimento respondam: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Afrontados pelo escárnio e a reprovação, proclamem: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Nosso Pai Celestial procura os que recusam a permitir que as trivialidades impeçam sua busca pelo que é eterno. Ele deseja aqueles que não permitam que o fascínio do conforto ou as armadilhas do adversário os distraiam da obra que Ele lhes deu para executar. Ele quer os que sejam fiéis às próprias palavras, que digam com convicção: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Presto solene testemunho de que Deus vive e zela por todos nós individualmente. Ele estenderá a mão e susterá os que se erguerem e portarem o sacerdócio com honra, porque nesses últimos dias Ele tem uma grande obra para executarmos. Este Evangelho não provém do homem. A doutrina da Igreja não é a melhor interpretação possível que alguém tem das Escrituras antigas, não. É a verdade dos céus, revelada pelo próprio Deus. Isso é o que é. Testifico-lhes que Joseph Smith viu o que disse que viu. Verdadeiramente, ele contemplou os céus e comungou com Deus, o Pai, e com o Filho, e com anjos. Presto testemunha de que o Pai Celestial fala àqueles que o buscam em espírito e em verdade. Sou testemunha ocular e alegremente testifico que em nossos dias Deus fala por meio de seu profeta vidente e revelador, Thomas S. Monson. Meus queridos irmãos, como Neemias, temos uma grande obra para realizar. Podemos contemplar o horizonte de nossa própria época. Minha fervorosa oração é para que, apesar das tentações, nunca desçamos o nível de nossos padrões, que, apesar das distrações, não importa de onde venham, não percamos o foco do que é mais importante. Que resolutamente estejamos juntos, ombro a ombro, ao portarmos com valentia o estandarte do Senhor Jesus Cristo. Oro para que sejamos dignos do santo sacerdócio de Deus Todo-Poderoso e, como homens, ergamos a cabeça e elevamos com firmeza a nossa voz, proclamando ao mundo: fazemos uma grande obra de modo que não poderemos descer. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.